falando aos nossos corações. Agradecer ao Senhor, porque eu creio que foi o Senhor que nos deu essa oportunidade. Nós estamos aqui, sabendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A missionária, cantora, pastora, muitos adjetivos. Para a Débora, um instrumento nas mãos do Senhor, juntamente com o seu esposo, pastor Alex, que nos convidaram, e nós estamos gratos. Revendo aqui algumas amigas, algumas servas de Deus, e lembrando-me, quando eu sentei aqui, da primeira vez que eu estive aqui, né? O Senhor me trouxe aqui ainda, acho que em 2014. Eu estive aqui, e quando eu entrei aqui de novo, eu glorifiquei ao Senhor, porque eu ainda estou aqui. E glorifiquei ao Senhor, porque a obra do Senhor tem crescido de maneira maravilhosa aqui neste lugar. E Deus tem prosperado o trabalho, e o nome dele continua sendo glorificado. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2. Eu vou iniciar no verso 17, tá bom? Todos acharam, amém? Que diz assim: então eu lhes disse, vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada e os seus portões estão queimados pelo fogo? Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles então responderam: levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles se fortaleceram suas mãos para esta boa obra. Glória a Deus. Você vai chegar aqui de um jeito, mas você vai sair de outro por causa da mão do Senhor nosso Deus. Eu creio que não é mais um ajuntamento, mas eu creio que foi algo marcado pelos céus para tratar com os nossos corações. Feche seus olhos, ainda de pé, e vamos agradecer a Jesus por esta palavra. Quem crê que Jesus fala? Ele fala. O nosso Deus fala. Os outros deuses têm boca, mas não fala. Mas a Bíblia diz que o nosso tem boca, fala, e da boca dele sai uma espada aguda de 2 fios. E eu sei que nessa noite Jesus está aqui. Feche seus olhos em adoração a Jesus, como você iniciou esse trabalho. Este é um momento solene, de ensaio, sabe por quê? Porque aquilo que nós ofertamos aqui, durante esse momento de adoração, refletirá naquilo que nós entregaremos quando chegarmos no céu. A diferença é que aqui acaba, mas lá no céu não terá fim. Então, se nós entregamos o nosso melhor, então creia que a visitação do Espírito Santo sobre nossas vidas aqui é só uma amostra grátis daquilo que nós sentiremos quando adentrarmos os portões celestiais. E nesse momento você vai lembrar só de uma coisa, de como o teu Deus é grande, maravilhoso, e você vai declarar isso a Ele nesse momento de oração, aonde nós clamaremos que Ele continue falando aos nossos corações. Você vai abrir a sua boca, vai verbalizar tudo aquilo que Jesus representa para você. Eu sei que talvez a dor tente
tenta te calar, talvez a tribulação tenta te impedir de adorar, mas você vai fazer como Ana e você vai dizer: eu dilato a minha boca e declaro que não há outro Deus senão o Senhor. Ana gritava e dizia: o Senhor é o verdadeiro Deus e o teu poder se sobressaiu sobre todos, porque tu faz descer a sepultura e tu também faz subir dela. Aquela que era cheia de filhos enfraqueceu, mas a que era estéril agora habita em família. Jesus, nós te agradecemos pela benevolência de estar na tua presença, e a nossa boca nessa oração declarará tudo que o Senhor representa para nós. Nós diremos que tu és o nosso amado Senhor, poderoso, terrível, santo, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. A minha boca declarará que não há semelhante a ti neste lugar, e nós pedimos com muita humildade, Rei da glória, faça de mim um instrumento de fácil manejo nas tuas mãos, que não seja o meu querer, mas o teu, que não seja a minha voz e sim a tua, que não seja a palavra minha, mas tua, que seja a resposta, consolo, edificação, conserto e trabalhar da tua vontade. Jesus, nessa oportunidade, cerca este ambiente com a tua presença, todo o embaraço das trevas, toda seta do diabo, todo levante que tentou impedir que essa obra e essa igreja se posicionasse em adoração, ela caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Que haja liberdade para sentir a tua presença, que tudo aquilo que não vem de ti seja quebrado hoje, e haja restauração, e haja cura, e haja renovo, e haja presença em abundância. Remanda su decanda sobra da estévia. Toma-nos nas tuas mãos, abre os nossos ouvidos espirituais. Quem pode se sentar glorificando a Jesus, exaltando, porque o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Jesus é maravilhoso, é tremendo, é santo, e eu sei que faltam até palavras para descrever quem o nosso Deus é, mas o Senhor te permitiu estar aqui. Irmãos, estamos finalizando 2025, crendo que nós estamos de pé. Quantas batalhas enfrentadas que você diz: Jesus, eu não vou aguentar, mas olha você aqui aguentando, e aguentando bem, porque está fardada, glorificando a Jesus e adorando ao nome dEle, porque Ele é digno. O Senhor nos deu a oportunidade nesta noite compartilhar da porção da sua palavra, e eu desejo compartilhar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Oro a Deus que Ele me dê autoridade para que seja a palavra dEle ministrada aos nossos corações. O tema escolhido para esse momento das mulheres, esse encontro, se chama Restauradas. E eu creio que todo o tema ele é escolhido debaixo de oração, de busca, para saber qual é o querer e a direção do Senhor para as nossas vidas. Durante o período de festa, nós estamos declarando que nós precisamos de restauração e que somente o Senhor é o restaurador da nossa estrutura. E aquilo que foi escolhido como tema dessa festividade se encontra no livro de Neemias, o livro da reconstrução. Eu confesso que eu me alegrei quando eu recebi o tema e vi que era em Neemias, porque Neemias foi um dos primeiros livros da Bíblia que o Senhor me levou a ler ainda quando eu era adolescente, quando o Senhor começou a me despertar para a sua palavra. E eu lembro-me que a primeira vez que eu li as páginas do livro de Neemias, meu coração chorava muito e sentia copiosamente a presença do Espírito Santo.
É um livro que traz uma realidade espiritual destruída, totalmente sem perspectiva, mas que mostra que o poder do Senhor não pode ser impedido por nenhuma situação posterior. Quando nós vemos Deus levantando Neemias e Neemias levantando os muros de Jerusalém, nós entendemos que não há domínio, não há poder, não há reino que possa subsistir à vontade do Senhor. E eu digo isso porque quando Neemias escreve as suas memórias e decide relatar a sua grande empreitada como um instrumento nas mãos de Deus para um projeto tão audacioso na Jerusalém antigamente gloriosa e agora destruída, nos faz entender que o Deus que nós servimos, Ele muda situações e Ele faz com que nós estejamos sempre no centro da sua vontade. Neemias vai descrever uma história que nem de longe vai parecer com as antigas histórias que Israel vivera. Todos nós estamos muito acostumados em ouvir falar sobre Israel triunfante. Afinal, um grupo nômade que entrou no Egito com apenas 70 almas e se multiplicou ao ponto de sair de lá com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e todo mundo sabe que mulher e menino é sempre maioria, sabe que Deus não é Deus de brincadeira. Mas nós estamos acostumados a ouvir falar que o Deus de Israel fez coisas grandiosas, fez esses 600 mil homens atravessarem o Mar Vermelho a pé enxuto e fez com que eles chegassem do outro lado. O mesmo Deus que sustentou eles com o maná do céu, que era uma semente que descia no orvalho, que não existe na terra, foi criada só para alimentar o povo de Deus, e o Senhor sustentou durante 40 anos. A Bíblia diz que a roupa não se gastava, a sandália também não, crescia junto ao corpo. É o sonho de toda mãe de menino, é ter roupa que não acaba e sandália que não se perde. E nós vemos que o Senhor fez coisas maravilhosas. Contar essas histórias aos seus filhos era mostrar que o favor de Deus estava sobre Israel. Contar aos seus filhos que Deus fornecia uma coluna de nuvens durante o dia e uma de fogo durante a noite era mostrar que Deus estava do lado de Israel. Contar aos descendentes que aquele povo entrou numa terra que manava leite e mel e que era necessário 2 homens para carregar um cacho de uva de tão grande que ele era, é para mostrar que Deus estava a favor de Israel. Mas os antigos relatos eram esses, gloriosos. Nós sabemos que eram coisas poderosas, só que nós vemos que Neemias recebeu outro tipo de história. Ele ouvia falar dos grandes feitos de Deus, mas a história recente que Neemias foi criado escutando era a história de um povo que foi tirado da sua terra de forma violenta, foi trazido para o cativeiro da Babilônia e teve tudo que era seu queimado, possuído ou dominado por outros povos. Neemias, ele não veio com o povo que veio de Israel para o cativeiro. Ele nasceu dentro do cativeiro. E eu já aprendi coisas maravilhosas para a reconstrução que Deus tem preparado para a vida de cada um que chegou aqui nesta noite. Mesmo a gente nascendo no cativeiro, o nosso Deus é um Deus de liberdade. E não há situação que impeça que Deus opere através da vida de quem Ele escolheu. Mas o cenário era meio que olhar para um Israel glorioso, mas abrir os olhos e ver um Israel derrotado. Ele já tinha ouvido falar que Nabucodonosor tinha entrado em campanhas, tinha furado os olhos do rei, tinha matado seus filhos na sua frente, tinha trazido eles para a Babilônia. Ele ouviu falar que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham sido lançados na fornalha. Ele ouviu falar de
coisas tremendas, mas a realidade da história dos antepassados dele era vergonha, era perda, e ele era alguém que estava numa terra que não era sua e que nem sabia como era experimentar essas grandezas. E eu quero que você entenda isso, sabe por quê? Porque isso aconteceu antes dele nascer, mas não apagou a identidade de servo de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda isso nessa noite, porque não há sofrimento capaz de apagar a chama de Deus na sua vida. A Bíblia diz que mesmo depois de 70 anos, quando Ciro subiu ao trono, leu o rolo do profeta Isaías, declarou que o Deus de Israel era o único Deus e mandou o povo de volta para Jerusalém para reconstruir o templo. Eles voltaram, mas não voltaram com autonomia, não voltaram com domínio, não podiam coroar um novo rei, não podiam se estabelecer, eles eram vassalos ainda da Pérsia. E eu quero que você entenda isso, porque mesmo sendo uma situação não parecida com o passado, o Senhor estava falando ao coração deles e dizendo assim: eu tenho uma nova história para vocês. Ele, quando vai falar sobre isso, ele lembra que lá em Deuteronômio, no capítulo 30, Deus falou a Moisés e disse: no dia que o povo desobedecer, serão levados da sua terra e retirados dela, mas no dia que eles se reconciliarem, se humilharem, eu colocarei eles de volta na sua terra. Irmão, mas eu quero que você imagine a realidade. A gente pensa que voltar para a terra, voltar para Jerusalém era a realização de um momento triunfante, mas você voltou para uma terra que nunca mais tinha sido plantada, para uma casa que tinha sido destruída, para uma lavoura que não rendia, para um templo que não estava de pé e para um altar que estava fendido. Eles voltaram, mas eles não encontraram nada do que eles deixaram. E o Senhor falava muito ao meu coração e dizia: o processo de restauração, ele é mais difícil do que o processo de construção, porque todo pedreiro que se preze prefere construir uma casa do zero do que reformar uma casa velha. Ele sabe que dá trabalho, sabe que constrói de um lado, derruba do outro, começa com um projeto, termina com outro maior, faz um orçamento e ele vira o triplo. Mas deixa eu dizer uma coisa: aquele arquiteto do universo, ele não tem pena de investir em você, e ele sabe que você não é mais nem a sombra do que você foi, mas ele está dizendo: pode levar o tempo que for, pode demorar o quanto tiver que demorar, e eu posso gastar o que tiver de gastar, mas eu não te deixarei da mesma forma que você está. A euforia ainda tomou conta, voltamos para nossa terra, mesmo a realidade não sendo boa, o importante é estar em casa. Esdras era um escriba, um sacerdote zeloso, levou a primeira comitiva, muita gente para chegar e povoar de novo Jerusalém. Chegou com a incumbência, juntamente com Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote, de reconstruir o templo. Mas entenda uma coisa: todo processo de reconstrução tem muita adversidade. Quando Ageu profetizava e dizia assim: vocês estão cuidando da casa de vocês, mas a construção do templo está abandonada. Vocês estão olhando para as lavouras, mas as coisas do Senhor estão abandonadas. Não é assim não. Vocês têm que primeiro fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eles então construíram o templo, orientado por Zacarias, que profetizou. Mas quando eles olharam para o templo, meus irmãos, a coisa nem parecia aquilo que eles esperavam. O templo de Salomão tinha toneladas de ouro, tinha fios tecidos, cortinas nobres, todo tipo de ornamento, era uma beleza da antiguidade. O segundo templo agora era feito de madeira, era todo feito de coisas que eles encontravam por lá, olhavam para o templo, lembravam de Salomão e diz: nem é a sombra. Aí Deus usa o profeta Ageu para dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Mas como assim, Jesus? Se na primeira casa a glória desceu, a Shekinah esteve no templo, que os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé, que glória maior será essa? É Jesus de Nazaré entrando no 8º dia de nascido para ser apresentado ao sacerdote. Quando Ana olhou e disse: eita,
a Shekinah, era a Shekinah encarnada, era Jesus de Nazaré. Que manda subra da Astévia. Quando eles tinham finalizado o templo, eles começaram a reconstrução dos muros. E enquanto isso, Neemias ainda estava no seu trabalho de CLT. A Bíblia nos diz que Esdras estava empenhado, mas ele diz: os samaritanos se irritaram por causa da construção das muralhas. Chegaram para o rei que estava no trono, agora Artaxerxes I, e diz assim: rei, esse povo já construiu o templo, esse povo já restaurou o altar, e este povo agora está reconstruindo as muralhas. O rei disse: mas eu assinei o contrato, eu deixei eles fazer. Ele diz: mas pesquise o passado desse povo. É um povo desobediente, desordeiro e revoltoso. Já foram grande nação, já teve reis poderosos. Vocês hoje estão recebendo pagamento deles, mas houve épocas que as nações pagavam a eles. O rei então se alvoroçou e diz: quer dizer que eles estão representando perigo para o meu reinado. Vou tratar de atrapalhar. E eu comecei a glorificar. O inferno se incomoda quando a nossa vida está voltando aos trilhos e nós estamos sendo restauradas. Mas eu quero trazer uma palavra do Senhor. O inimigo vai se levantar e vai lembrar do teu passado e vai dizer: se ela voltar a cantar que nela cantava, o negócio vai estreitar. Se ela voltar a liderar que nela liderava, o negócio vai ficar ruim. Eu vou tentar impedir essa mulher de voltar para cantar no conjunto, mas em nome de Jesus está quebrado, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Que manda subra da Astévia. Artaxerxes enxergou em Jerusalém um potencial que ele não sabia que tinha. Puxou o histórico e disse: anjo matando 185 mil é forte. Que manda subra da Astévia. Adolescente matando gigante é forte. Que manda subra da Astévia. Satanás puxa o teu histórico. Ela orava de madrugada e o negócio era diferente. Manda sobra. Consagrava e o negócio era diferente. Deixa eu tentar impedir o retorno dessa prática, porque se ela se levantar, não terá reino que subsista. Remanda caçubla da Astévia. Deus me trouxe aqui para te dizer: pode ter uma pressão do inferno para te impedir de voltar a fazer aquilo que Deus te chamou, mas ela será quebrada nesses dias. Irmão, porque tem enviado do inferno para tudo. Você andar mais de 1.500 quilômetros para fazer um fuxico. Pois eles foram. Chegaram ao rei, pediram audiência. Diz: eu vim de lá porque eu vi que eles estão se levantando. E eu vim aqui para dizer: faça com que eles parem. Que manda sobra da Astévia. Tu não sabe, mas o inferno se movimenta para tu não estar aqui. É na sobra da Astévia. É porque ele sabe do potencial que tu nem sabe. Quando ele puxou o histórico, disse: é verdade, manda parar. Leve a carta de volta. Diga a Esdras: parou. Nada de muro. Nada de portão. E Esdras disse: por quê? Porque eu quero. Só vai começar quando eu mandar. Que manda sobre a... Esdras parou. Mas o Deus de Esdras não parou. Que manda subla da Astévia. Parece que tu está parado, as coisas estão paradas, mas Deus está dizendo: mas o Deus que tu serve não parou.
O Deus que tu serve está acendendo a chama no coração de copeiro, lá no palácio, que manda su deramanastévia. Irmão, foram 12 anos, 12 anos. Mas de repente, chega uma notícia. E Neemias pergunta ao seu irmão, Anani, por quê? Sobre como estão os de Jerusalém. Ele diz, não estão bem. Nem um pouco. Por quê? Porque os seus muros foram fendidos. Como assim? Não tinha sido reconstruído? Esdras vai dizer. Eles derrubaram, quando eles voltaram com o novo decreto, eles derrubaram o que a gente já havia erguido. E puseram fogo nos portões que a gente tinha colocado no lugar. Aí o Senhor falava ao meu coração, se você passar por cima da história, você vai achar que a destruição, que os muros fendidos e os portões queimados ainda são de 90 anos atrás, quando Nabucodonosor entrou em campanha e fez isso. Que manda sobre a... Mas se você mergulhar, você vai dizer que é coisa recente. E o Senhor falava muito ao meu coração, é porque não é a primeira tentativa de reconstrução. Não é a primeira vez que os muros foram fendidos. Não foi a primeira vez que os portões foram queimados. Não foi a primeira vez que você foi derrubada. Não foi a primeira vez que você foi desestruturada. Não foi a primeira vez que tentaram quebrar os seus muros de proteção e romper as suas fronteiras. Não é a primeira vez, mas Jesus está falando aqui nesta noite. Remanda sobre a... Pode ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Eu continuarei trabalhando, e aquilo que vai ser feito, porque eu tenho projeto na tua vida. Irmão, reconstruir já é ruim. Agora tu imaginou, no esforço, reconstruindo, e quando a parede está na metade, chegar alguém e bater o pé, o cimento ainda mole. Jesus está falando aqui nessa noite. É meio que chutar cachorro morto, né? Que manda sobre. Te acabei uma vez, te acabo de novo. Mas Jesus está falando aqui nessa noite. Acaba não, porque quem dá a última palavra sou eu. Deus está descortinando o mundo espiritual para tu entender que tem batalha. Tu tá dizendo que não é nada, mas Deus está dizendo, tu é a minha eleita, tu é a nação santa, tu é o povo adquirido. Tu tem dono, e o teu dono é o Senhor dos exércitos. Emanda kasubra dayastevia. Emana subla dayastevia. Que manda subra dayastevia. Jesus nessa noite está fazendo com que o teu coração veja tudo o que está acontecendo. E nessa noite Jesus está falando, eu vou fazer mais uma vez. Eu sei que Jesus está aqui, está agindo aonde Ele precisa agir. Remanda cassuda rebra naiastevia. Remanda cassubla daiaraba sobria. E o meu pensamento era, por que Jesus os muros? Que manda sobria. Ninguém tocou no templo. Ninguém tocou no altar.
Ninguém tocou nas lavouras. Ninguém tocou nas casas recém-construídas. Por que as muralhas? Que manda sobre a Daiastévia. Porque toda cidade antiga que se preze tinha que ter muralhas. Eraia na sobra Daiastévia. Muralhas era sinal de proteção. Canda sobra. Era o principal meio de defesa contra os inimigos. Uma cidade murada era uma cidade forte. Por que todo mundo temia entrar em Jericó? Era porque as muralhas de Jericó eram enormes. Eraia na sobra Daiastévia. E os inimigos disseram: se eles tiverem muralhas, eles estarão protegidos. Se eles tiverem muralhas, o inimigo não entrará com facilidade. Se eles tiverem muralhas, eles serão fortes. Se eles tiverem muralhas, eles estarão protegidos. E eu não quero ela forte, eu não quero ela protegida, eu não quero ela cuidada, eu quero ela fragilizada. Sabe por quê? Porque fragilizada eu tenho acesso. Porque fragilizada eu domino. Porque na fragilidade quem age sou eu. Sim ou não? Se as tuas muralhas estão fendidas, tu está fragilizada. Tu é ferida com facilidade. Que manda sobre a Daiastévia, dolorida, e vai te matando aos poucos. Eraia na sobra. Não, irmã, na hora que tem um recado, uma palavra na doutrina que é mais dura, tá vendo? Indireta para mim, vou mais não. Que manda sobre a Daiastévia. Que manda sobre a... Quando alguém chega com um conselho, está se levantando contra mim. Erai na caçubla Daiastévia. E Jesus está falando aqui nessa noite: eu quero te restaurar, mas primeiro tu tem que entender que precisa de restauração. Ramanaiastévia. Irmão, a dor ela é viciante. Você sabia disso? Às vezes acontece uma coisa contigo lá anos atrás, e o resto da tua vida é regido por aquela dor. Emanda caçubla. Eu digo isso por experiência. Eu fui abandonada no hospital na hora que nasci. Ela disse assim: ó, pode levar quem quiser, eu não vou perder minha vida cuidando de menino não. Eu descobri que era adotada com 5 anos de idade. A rejeição e a dor foi minha companhia durante a minha infância e adolescência. E tudo que os outros falavam, eu lembrava de como eu tinha sido rejeitada. E eu precisei deixar Jesus me curar, para que eu não sofresse em todas as áreas da minha vida. E Jesus está falando contigo nesta noite: me mostre a tua ferida, e eu vou fechar as rachaduras. Erebarraçu Emanaia rastei feridenta. Deixa Jesus passar um metiolatezinho nessas feridas. Deixa Jesus te curar. Amanda caçobra. Seja forte, porque Jesus te fez para ter as tuas muralhas erguidas. Remanaia caçobra Daiastévia. Fica tão fragilizada. Ninguém pode dizer nada. Já pensa que é para tu, mesmo sem ser. Eraia na sobra. Um dia, alguém dirigiu uma palavra na igreja, na minha congregação, e disse assim: se Jesus voltar hoje, 95% de quem está aqui fica. Vi gente zangada depois do culto. Quem é que ele pensa que é? Falando assim. Eu digo que está se doendo porque eu faço parte dos 5%. Que manda sobre. Você está entendendo? Quem é curado tem visão diferenciada. Remanda caçobla Daiastévia.
A carapuça só serve na cabeça do dono. Mas se Jesus levantar as tuas proteções hoje, Ele está te dizendo: tu não será mais afetada por pouca coisa. O inimigo não transitará pelas tuas fronteiras com facilidade. Deixa eu te guardar, deixa eu te proteger, deixa eu cuidar da tua alma. Rimanaia Rastovia. Os samaritanos sabiam que uma cidade murada era uma cidade que representava força. Uma cidade sem muros era uma cidade sem dono, que manda sobre a... E Jesus tem uma palavra para ti aqui nessa noite. Tu não está sozinha. Ekanda sobra daiastevia. Ekanda surredevastevia. Eu entro e saio da tua casa como eu quero. Remana casobra. Remanda cavastove. Jesus está falando para alguém aqui. Remanda casobra. Deixa eu restaurar as muralhas em redor. Amanda casobra. Não se acostume com o inimigo tendo legalidade para entrar na tua casa. Ramanda casobra da Yastevia. Deixa Jesus levantar muro de fogo ao redor. Remanda casobra. Ele quer entrar com vício, pois ele não passa dos muros que Jesus está erguendo hoje com a tua vida. Quando os muros estão fendidos, o inimigo entra com o que quer. Chega o vício, ele entra. Chega a pornografia, entra. Que manda reva sobre a... Chega os namoros desmantelados dos filhos, entra. Que é terra de ninguém. Não é casa da mãe não, Joana não. Remanda sobre. Jesus está falando aqui. Eu vou começar a botar ordem. Chegou zangado, com agressão, pode entrar. Chegou com o Satanás nos coros para quebrar as panelas, pode entrar. Jesus está falando, a partir de hoje aqui não. Vamos colocar ordem na casa. Aramanda casobra. Só entra quem eu deixar. Abacanda lava sobra. Jesus está falando aqui, o inimigo, ele vê que as tuas defesas estão fendidas. Ele acha que pode entrar com tudo que ele quiser. Mas Jesus está falando contigo nesta noite. É uma noite de restauração. Remana casobra da Yastevia. Eles não entrarão e possuirão as suas vinhas. Eles não entrarão e comerão do teu fruto. Eles não entrarão e tocarão nas tuas finanças. Eles não entrarão e possuirão as tuas filhas. Eles não entrarão e matarão os teus jovens. Eles não entrarão e colocarão fogo nas tuas casas. Eles não entrarão, porque Deus está restaurando. Jesus está aqui. Narabacanda sobra da Yastevia. Ai, Neemias ergue a sua voz e diz: não vês que grande desolação estão os nossos irmãos? Tu não vês que nossas muralhas estão fendidas, que os nossos portões estão queimados e que nós estamos em vergonha? Jesus está falando. Anda de cabeça baixa por causa do marido mulherengo que todo mundo sabe. Anda de cabeça baixa porque o filho está preso naquela prisão de adolescente. Anda com vergonha porque a tua filha está longe dos caminhos. Jesus está falando: vamos começar a levantar muralhas, porque tu não andarás mais envergonhada, não andarás humilhada.
Nemanda su de rebria. Eraia canda sui de rebla sóvia. Eramanaia estou que debla súbria. Jesus está agindo aqui no interior. Eraia sol de rebla cama da subra da Astévia. Neemias se apresentou diante de Artaxerxes. Encontrou favor. O que é que tu quer? Ele disse: Senhor, os muros da cidade dos meus antepassados, onde eles estão enterrados, estão destruídos. E os seus portões estão queimados. Me deixa ir lá restaurar. Que manda sobre a... Ele disse: pode ir, vá. E ele disse: e o Senhor estava comigo. Era sobre a... E o Senhor falava muito ao meu coração e dizia assim: ó, foi impedido uma vez, mas não será impedido agora. É canda sobre a... Eles conseguiram te desestabilizar uma vez. E foram muitos anos da primeira restauração até Neemias. Mas a Bíblia diz que em 52 dias os muros estavam restaurados. Porque Deus é desses que manda sobre a Astévia. O que o inimigo levou anos trabalhando para impedir, Deus levará dias para restaurar. Eraia na subla da Astévia, remanda caçubla da Astévia. Jesus está falando claramente aqui nesta noite. Tu não será exposta, Ramanda caçobla da Astévia. Os invasores não entrarão, Ramanda caçobra. Não será mais saqueada, Ramanda caçobla da Astévia. Tu não sofrerá mais facilmente os cercos do inimigo. Jesus está falando aqui. Tu não será mais terra de ninguém. Tu não passará por grande humilhação pública. Remanda caçobra. Tu não será alguém sem autoridade. Estou colocando os portões no lugar. Portões no lugar era sinal de controle. Portões no lugar era sinal de autoridade. Portões no lugar era lugar de juízo. Era sinal de manifestação. Jesus está falando aqui nesta noite. Eu estou colocando as coisas no lugar. Abacandarabassobra. Teve trabalho para destruir, mas eu vou fazer rapidamente, porque tem um projeto contigo nesta terra. Se coloca de pé. Reconstrução de muro em 52 dias é milagre. É milagre. E eu estou aqui nesta noite porque Deus está ministrando milagres. Eu sei que Jesus está aqui operando do jeitinho que Ele planejou. Remanda sobre a... Mas Jesus está tratando contigo. Remanda sobre a Astévia. Está dizendo: eu estou restaurando a tua proteção, sabia? Remanda sobre a... Ai, tu foi atingida e se sentiu desprotegida. Remanda sobre a... Onde estava, Senhor, quando o inimigo me abateu? Remanda sobre a Astévia. Onde estava, Senhor, quando eu fui acertada? Remanda calaba sobre
subra da Astévia, Aramanaia sobra. Tu olha para o Senhor em oração e diz: Senhor, não poderias ter evitado tamanha coisa. Tu tens poder nos céus e na terra. E nesta noite Deus está dizendo: poderia, mas tu não teria testemunho para contar, e nem seria usada para curar. Te fiz experimentada, mulher. Arabacanda lava sobra da Astévia. Desceste nos vales mais profundos, mas eu estava contigo, diz o Senhor. Quem crê que vai ser restaurada por Jesus nesta noite? Irmã, eu creio que Jesus faz. Erai na subla da Astévia. Eramandaia sobra da Astévia. Jesus vai restaurar. Remanda sobre como? Ele vai te renovar nesta noite. As tuas lágrimas até hoje eram lágrimas de dor. Remanda sobre, mas a partir de agora, diz o Senhor, serão lágrimas de alegria na minha presença. Rabarrastóvia. Recebe o sopro do meu espírito, tirando o peso de dentro de você. Rabasta calaia sobra. A amargura será mudada. Ramanda sobra. Arabacanda sobra. Eu farei contigo como fez o salmista. Eu tirarei as tuas vestes de luto, diz o Senhor, e te darei vestes de dança. Arabacanda sobra. Recebe a presença de Jesus aí, porque agora o Espírito Santo está te dando a alegria da restauração. Emanaia sulada aste. Remanai casubla da Astévia. Tem presença de Jesus aqui. E canda sobra. E a mulher restaurada nesta noite vai ser renovada em línguas estranhas. Receba agora, em nome de Jesus de Nazaré, renovo espiritual para a tua estrutura. Aricanda sobra da Astévia. Seja renovada agora. Seja renovada agora. Seja renovada agora. Seja renovada agora. Ribacanda sobra. Arimanaiastou. Jesus está visitando este lugar. Jesus está visitando este lugar. Quem está sendo renovado, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. E deixa Jesus te tomar. Arimanaia sobra da calaba sobra. Emanaia rasca. Emanaia rasca quebra da rastou. Receba renovo de Jesus agora. Receba renovo de Jesus agora. Quem há muito tempo não falava em língua estranha vai falar agora. Arabacanda arabasubra da Astévia. Quem não é batizado, seja batizado agora em nome de Jesus de Nazaré. Arabacanda subra. Veja Jesus tomar a tua estrutura nesta noite. Eu vou te dar um tempinho para tu adorar. Remanda cas. Jesus falou: meu coração tem milagre na casa. Arabacanda sobra. Estou te tirando do conformismo, achando que ia ser desse jeito. Eu sou Deus que faço novas coisas. Estou expulsando o inimigo das tuas fronteiras. Estou tirando os invasores do meio de ti. Eu sou Deus que te guardo. Sou Deus que te fortaleço. Sou Deus que te envolvo nesta noite. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem renovação espiritual, seja cheio agora. Meu Deus, tem cura de Jesus.
medo de Artaxerxes era desse povo se levantar de novo. Araci Redévia. Jesus está aqui. O medo dele era desse povo se levantar de novo, de ser quem eles eram. Ramanayastovia. E Jesus está falando aqui nesta noite, sobre o mesmo rei que assinou o decreto de paralisação, assinará o decreto de reconstrução. Araba sobra da Yastevia, Aramandaca sobra da Yastevia. E pode temer mesmo, diz o Senhor, porque tu serás cidade edificada sobre os montes, diz o Rei da Glória para ti esta noite. Vai ser usada na terra, vai ser instrumento de cura na terra. Arabassubra da Yastevia. Arabacanda sobra, vou te usar na palavra. Aramandaca sobra, vou te usar no louvor. Arabasobra, do meio dessas mulheres, eu levanto profetas que foram caladas. Eu levanto profetas que muitas vezes enterraram o talento. Deus está falando contigo, mulher. Profetiza, porque eu estou fazendo algo novo. Deus, Tu és o Deus que não falha. Tu és o Deus que não falha. Jesus está limpando muitas mulheres aqui. Está blindando com a presença dele aqui nesta noite. Eu quero que você pegue na mão de alguém que está do seu lado. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Declare com autoridade e diga: não estás mais desprotegida. Aramandaca sobra, não serás mais desprezada. Aremandaca sobra, declare com autoridade profética. Aramandaca sobra, teus inimigos não entrarão facilmente. Rebaca sobra, remandaca stovia, declare: não serás invadida, não serás saqueada. Arabacanda sobra dávia, não tripudiarão sobre ti, não pisarão nas tuas vinhas. Deus está reconstruindo teus muros, não estarás desprotegida. Meu Deus, tem um agir do céu aqui nesta noite. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Espírito Santo, tu tens liberdade, vem. Erai sou redecastobra. Meu Deus, que coisa boa. Que coisa boa, Jesus. Que coisa boa é a tua presença. Que coisa boa a tua presença. Que coisa boa a tua presença. Que coisa boa a tua presença. Que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa. Jesus, eu te agradeço pela tua bondade aqui neste lugar. Te agradeço, te agradeço. Meu Deus, como tu se importa. Eu não sei o nome, a história, mas tu sabe. Tu se importa, se interessa. Tu visita agora nesta noite. Nesse momento eu peço com muita humildade, Espírito Santo da verdade, que seja uma restauração de dentro para fora agora.
E eu sou impulsionada pelo Espírito Santo a repreender a manacastovia, todo espírito maligno que está oprimindo a manacastovia, pressionando, lançando para baixo. Jesus hoje está te dando autoridade, a manacassobria, está dizendo: não tocará, não chegará, a manacassobria, não será jogada de um lado para o outro, não brincarão com as tuas emoções, não brincarão com a tua mente. Em nome de Jesus, receba liberdade, receba cura espiritual, receba renovo do alto, receba restauração. Eu te agradeço pela tua presença. Quem é grato a Jesus por tudo que Ele fez? Jesus, Ele está aqui. Sente-se adorando ao Senhor. Sente-se glorificando ao Rei da Glória, ao Senhor do